Olá, estamos hoje em mais uma edição do FLF Cast, com o curso de enfermagem da Faculdade Luciano Feijão, recebendo aqui conosco a doutora Marilyn Martins Rabelo, que é gerente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará e também coordenadora da Comissão de Enfermagem Forense do Corém Ceará. Estamos hoje, eu, professora Denise Nogueira, estou na coordenação do curso de enfermagem e, juntamente com a professora doutora Iane Ximenes, a gente vai juntos conversar, com a doutora Marilyn um pouco sobre a atuação do enfermeiro na enfermagem forense, considerando aí a regulamentação e a atuação profissional. Desde já desejamos e agradecemos a sua presença conosco, doutora Marilyn, e esperamos aí ter ótimos diálogos, que a gente possa pensar caminhos cada vez mais e fortalecer a atuação do enfermeiro na sociedade. E agradecer também, professora Iane, pela partilha desse momento, e juntos podermos aí tecer alguns diálogos, considerações e aprender juntos. Muito obrigada. Olá, me chamo Iane, sou professora também do curso de enfermagem. Agradecer mais uma vez também a doutora Marilyn. E a gente vai começar aqui o nosso diálogo sobre enfermagem forense para esclarecer sobre essa importante especialidade da enfermagem, mas que ainda não é tão divulgada. Então, a gente vai precisar saber um pouquinho aqui junto com a doutora Marilyn o que é a enfermagem forense, o que é que temos de regulamentação atualmente dessa especialidade de enfermagem. Olá, é um prazer estar aqui participando com vocês e principalmente falar sobre a enfermagem forense. A enfermagem forense é uma especialização que no Brasil ela é considerada nova porque foi regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem em 2011. E a enfermagem forense, ela trabalha principalmente com a violência, ela trabalha aí como um auxílio, juntando a ciência da enfermagem com a ciência forense, em prol aí de ajudar o poder judiciário, o sistema judiciário, nas causas de violência que a gente tem hoje, Hoje a gente sabe que não é só a violência física, não é só a violência sexual que existe, a gente tem violência psicológica, a gente tem violência institucional, a gente tem vários tipos de violência, violência de gênero, que a gente vê muito hoje em dia também. E a enfermagem forense, o foco dela é esse, a enfermagem forense trata principalmente dessas vítimas de violência, mas não só da vítima de violência. O cuidado na enfermagem forense não se restringe só à pessoa que é vítima de violência, mas também ao que a gente chama de perpetrador, que é a pessoa que pratica a violência. Então, a enfermagem forense, ela cuida tanto da vítima quanto de quem realiza, pratica aquela violência. E a enfermagem forense surgiu nos Estados Unidos na década de 90, mas aqui no Brasil a gente só teve mesmo a regulamentação como especialidade da enfermagem em 2011. É interessante esse foco, esse olhar da enfermagem forense, numa perspectiva da violência, porque a violência ela é um problema de saúde pública, que a gente tem. E a pandemia, a Covid-19, nos colocou muito mais diante desse cenário, Infelizmente, muitas situações de violência estiveram presentes dentro dos domicílios e em outros espaços também da sociedade. E a gente precisa cada vez mais estar sensível, como profissionais, como população,
para essa causa, para essa problemática de saúde e como podemos, como enfermeiros, estar contribuindo e cuidando das pessoas, né, que são vítimas ou até mesmo as pessoas que são os agressores, né, nessa situação de violência, como conduzir. Né? Então, dentro desse contexto, né, assim, se você pudesse falar um pouco, doutora Marilyn, para a gente sobre assim, o que faz, né? Quem é o enfermeiro forense, né? Que especializações ele precisa ter, né? Conversar um pouco para a gente nos trazer, né? Um pouco mais sobre essa atuação que é recente no Brasil, Sim. Como você coloca, nós temos aí pouco mais de 10 anos de regulamentação da profissão, então é uma área nova ainda dentro da enfermagem que a gente precisa estar fortalecendo e compreendendo bem os limites de atuação do enfermeiro dentro da enfermagem forense. Sim. Bom, quem é o enfermeiro forense? Né? Aquele profissional que tem a graduação em enfermagem, né? E que tem a pós-graduação em enfermagem forense. Né? E aí esse profissional, ele tem que, depois que termina essa especialização, essa pós-graduação, ele precisa fazer o registro dessa especialização no Conselho Regional de Enfermagem do estado em que ele trabalha, para que tenha aí essa sua especialização, né, reconhecida e registrada pelo COFEM. Né? A resolução 556, né, a resolução de 2017, é a atual resolução que regulamenta a ação, a atividade do enfermeiro forense, né? Inclusive falando que esse profissional é o profissional que está apto a realizar e a trabalhar como enfermeiro forense, né? E a nossa intenção, né, eu agora estou à frente da Comissão de Enfermagem Forense aqui do estado do Ceará, né? A gente tem, o COFEM tem a comissão nacional e cada COREM tem a sua comissão regional de enfermagem forense, exatamente com o intuito de levar a enfermagem forense, né, ao conhecimento daqueles profissionais que já têm a graduação, daqueles alunos que ainda estão cursando a graduação e mostrar realmente essa atividade, essa especialização que a gente pode até dizer que é um pouco diferente das demais, né? Porque aí a gente vai trabalhar com o principal problema que a gente tem hoje em dia, que é uma das causas que mais mata pessoas, né? Que é a questão da violência, né? Seja a violência domiciliar, né, intrafamiliar, violência doméstica, violência contra criança, adolescente, idoso. Então, a enfermagem forense, ela trabalha com todos os tipos de violência. Doutora Marilyn, eu queria saber de você, né, sua vasta experiência como enfermeira forense, sobre como é de fato a atuação, pelo que deu para perceber, né, que você não trabalha com técnicos de enfermagem, né, auxiliares, mas na verdade o enfermeiro é muito autônomo, né, no serviço de enfermagem, na enfermagem forense. Se você pudesse esclarecer um pouco, né, o como é feito esse trabalho, né, individual, mais em equipe, né, do enfermeiro forense, e também quais seriam esses cenários, né, que os nossos futuros enfermeiros, né, podem estar atuando. Bom, o enfermeiro forense, ele pode trabalhar desde a parte da perícia forense mesmo, né? Ele é um profissional que está habilitado para trabalhar dentro das perícias, como também no sistema prisional, tratando da população carcerária, né? Nos hospitais psiquiátricos, na parte de psiquiatria, o enfermeiro forense também trabalha. Né, trabalha aí como dando assistência técnica, consultorias, né, para o sistema judiciário, quando é necessário, para famílias também que de repente não concordam com algum resultado de perícia que foi feito, e aí ele pode solicitar ao enfermeiro forense que veja, né, que seja... que dê uma reavaliada em tudo que se tem, e o enfermeiro forense ele está apto também para
fazer isso, né? Desde também a coleta, recolha e preservação de vestígios que são encontrados, né, no ato da violência, né, depois que aconteceu, pode muitas vezes essa violência levar a pessoa à morte, né? Então, na pós-graduação de enfermagem forense, a gente vê tudo, né? Desde você conseguir identificar se uma lesão é recente, se ela é mais antiga, de você conseguir verificar também o período de morte, né? Quanto tempo, que a gente chama de cronotanatognose, que é um nome bem difícil, mas que a gente consegue ter a noção de quanto tempo faz que aquela pessoa já está sem vida, né? Aquele corpo está sem vida. Porque tem todos os sinais que a gente aprende a ver aí nas fases, né, da morte, né, de que se do encontra pós-morte, o corpo, né? Exato, no pós-morte, do que se encontra o corpo, para a gente poder saber aí quanto tempo, estimadamente, tem aquele corpo já está sem vida. Doutora Marilyn, fiquei se você puder só esclarecer, né, até para que fique claro a todos, é um enfermeiro bacharel em enfermagem que Sim. pode estar como enfermeiro especialista em enfermagem forense. Sim. Né? Até porque em enfermagem a gente tem bacharelado e licenciatura. Sim, somente o enfermeiro, né, bacharel e com especialização em enfermagem forense pode trabalhar na enfermagem forense, né? A enfermagem forense, ela não é um espaço aberto para técnicos e auxiliares de enfermagem. A própria resolução do COFEM, ela já faz essa determinação, ela até já porque limita somente para o enfermeiro. Isso, até porque é feito consulta de enfermagem, são feitos exames físicos, né? E a gente sabe que pela lei do exercício profissional, a consulta de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro, né? Está na lei do exercício profissional. Sim. O que é interessante a gente observar, né, quando a gente fala na saúde em uma perspectiva ampliada, e nós, enfermeiros, somos profissionais de saúde, a gente discute muito e tem fortalecido cada vez mais que a saúde, ela é determinada, né, os processos de saúde e doença, ela é determinada socialmente, né, na perspectiva aí da saúde coletiva, do conceito ampliado de saúde que a Organização Mundial da Saúde traz para a gente, né, como a saúde e o seu completo bem-estar, né, um completo estado de bem-estar físico, mental, social, espiritual. E a enfermagem forense, ela vem um pouco nesse diálogo, né, e de dialogar até com os outros, e da enfermagem estar inserida em outros espaços que não são somente espaços reconhecidos como serviços de saúde, mas outros espaços da sociedade para garantir a saúde, né, à população e atender às necessidades de saúde da população nessas condições do judiciário, né, do sistema prisional. A gente observar, né, há muito uma discussão social que a gente faz em torno desses sistemas da assistência que é prestada a essas pessoas que estão em uma situação e são consideradas vulneráveis, né, pela própria saúde, que existe as políticas voltadas para atender as populações carcerárias. Eu queria que você falasse um pouco, né, assim, em que espaços, né, o enfermeiro ele pode estar se inserindo, né, e como tem se dado essa relação com o sistema judiciário, né, e com o mesmo sistema penitenciário do nosso país para a consolidação da enfermagem forense e fortalecimento, né? Tendo em vista que ela vem aí dos Estados Unidos, né, como uma referência, mas no Brasil ainda é recente, né? Está iniciando a sua adolescência, se a gente fosse dizer, como no ciclo de vida, né? Nos anos que correm. Sim, a gente tem um longo caminho a percorrer ainda, né? A gente tem aí várias questões que precisam ser levantadas, várias questões que precisam ser acertadas, e as comissões de enfermagem forense, elas pretendem exatamente isso, né? Na verdade, a gente precisaria ter aí um enfermeiro forense trabalhando em cada setor de emergência de hospitais, né? Trabalhando dentro da casa da mulher, né? Que a gente tem, trabalhando dentro dos conselhos tutelares, né? Para fazer essa assistência a às crianças vítimas, né? De violência, e a família também dessas crianças, né? Então a gente tem uma gama de locais que a gente precisa ainda conquistar espaço para a enfermagem forense. Inclusive também a própria perícia forense, né? Quando a gente fala enfermagem forense, perícia forense, aí o pessoal fica pensando assim, enfermeiro forense é
CSI. Não, não chega, né, a ser essa questão de CSI. Mas a principal função do enfermeiro forense, além de trabalhar, né, de cuidar do perpetrador e da vítima de violência, também é buscar que a justiça seja feita, né? O enfermeiro forense, ele é um profissional que ele tem que ser altamente imparcial, né? Ele tem que ver as evidências, né? Ele não faz juízo de valor nenhum. Ele vê as evidências de tudo que é apresentado, de tudo que é encontrado, de tudo que é visto, né? Para garantir que a justiça seja feita e de repente você não tenha aí uma incriminação de uma pessoa que de repente não é o culpado pelo que aconteceu e você de repente faz a sua coleta de vestígios e acaba vindo aí a prejudicar. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Porque a gente tem que saber que das nossas ações pode aí resultar a liberdade ou não de uma pessoa, né? Então a gente tem que ter toda a coleta, todo o trabalho do enfermeiro forense, ele tem que ser muito cauteloso, muito cuidadoso e também ter muito, como eu já disse, imparcial, ser muito imparcial, né? Porque às vezes você está ali, você fica fragilizado pelaquela situação que você encontra, pelaquela situação que você está vendo ali, mas você tem que deixar o coração de lado e ir pela razão e ver as evidências realmente, né, para evitar aí que uma injustiça possa ser cometida e de repente você acusar uma pessoa indevidamente. Eu fiquei aqui pensando, só um instantinho, não sei, mas assim, puxando o gancho, né? Como é interessante esse olhar do enfermeiro forense dentro das urgências e emergências, né? Geralmente, dentro dos ambientes de urgência e emergência, nós buscamos profissionais que sejam especialistas em urgência e emergência. Mas esse olhar do enfermeiro forense, ele é importante porque a gente vê situações, né, de principalmente crianças, idosos, né, que estão sob cuidados da família, ou de parentes, ou de próprios outros cuidadores, que chegam nas emergências hospitalares, né, ou em unidades de pronto atendimento, com queixas, né, ou com a família ou o cuidador relatando situações de saúde que foram situações devido a maus tratos, violência, e que elas não chegam no serviço de saúde com essa discussão. Né? Então, a partir desse olhar sensível para a violência, né, para a situação do maus tratos, a gente conseguir se colocar diferente e garantir a segurança, seja daquela criança, daquele idoso, né, ou de qualquer pessoa que adentra esse serviço de saúde, né? Essas unidades, né, buscando assistência. Até porque a gente conversava, e isso é bem interessante, que geralmente em algumas situações de violência, as mulheres, né, que têm sido vítimas de violência muito mais, agora a pandemia nos trouxe isso com muita força, elas nem sempre querem buscar uma delegacia diretamente, né, para receber esse atendimento lá, buscam um serviço de saúde devido a uma lesão ou um dano no campo biológico, e nem sempre se pensa no sofrimento, né, ou na violência psicológica, né, mas se busca muito mais quando há alguma violência e resquícios físicos, né? Sim, sim. E é interessante porque o importante seria se dentro de cada instituição que tenha um serviço de emergência, a gente tivesse enfermeiro forense. Né? Até para você poder garantir que não vai perder nenhuma evidência, né? De repente chega uma pessoa vítima de um tiro, né? Foi vítima de uma arma de fogo, ou então de uma arma branca, né? E aí de repente você se depara hoje nas emergências da pessoa chegar e a roupa é rasgada, não é preservado o local onde aconteceu a perfuração, ou seja por arma de fogo, seja por arma branca, né? E aí ali você perdeu evidência. Né? Você perdeu o vestígio que você poderia ter ali, que poderia levar a solucionar, né? Deixando claro que assim, o enfermeiro forense, de maneira nenhuma, ele é um investigador da polícia, né? Ele é realmente um profissional que pode fazer essa coleta, né, de material, ele pode ajudar para o trabalho,
né, que vai ser realizado para solucionar aquele crime. Não que ninguém vai ser investigador, lógico que não. Mas aí a gente pode também realizar certas atividades, né, realmente como peritos, né? E aí é uma coisa que a gente está tentando aí abrir espaço para o enfermeiro forense, né? Em todos esses locais, inclusive para que o enfermeiro forense faça parte aí da perícia forense e possa realmente, a gente sabe que o enfermeiro, né? Ele tem esse olhar diferenciado. Né? O enfermeiro, quando ele recebe um paciente, quando ele recebe uma pessoa, ele já tem aquele olhar diferenciado, observador, né? Então ele já consegue identificar se tem algum problema ou não, se existe alguma violência, algum tipo de violência, né? E aí, se a gente tivesse, né? E como você bem disse, professora, normalmente a mulher que é vítima de algum tipo de violência, ela prefere procurar o serviço de saúde do que a delegacia, porque ela acha que realmente ela vai estar mais em risco dentro de uma delegacia do que de um serviço de saúde, né? E aí cabe a nós, enfermeiros, né, usar o que a gente consegue aprender na academia realmente para motivar essa mulher a falar, a notar quando existe alguma situação e tentar oferecer a essa mulher um ambiente seguro para que ela se sinta à vontade para falar sobre o que aconteceu, sobre a verdade do que aconteceu, né? De repente, solicitando, porque normalmente quando ela vai com o agressor junto, né? Porque ele não deixa ela sozinha, para exatamente evitar que ela fale a verdade. Então, não, vamos ali fazer um exame, não, mas só ela pode ir, e aí tentar ver se essa mulher fala, né? E nós, como profissionais de enfermagem, o nosso código de ética, ele é bem claro, né? Quando ele diz que é um dever do profissional de enfermagem fazer a comunicação aos órgãos externos, né, de competência criminal, quando a gente se depara com uma suposta situação de violência, né? Então, é um dever do profissional. A gente não pode, em momento nenhum, achar que pode ter acontecido aí uma situação de violência e deixar passar, porque aí a gente vai estar se acumpliciando aí ao ato que aconteceu. Então, doutora Amélia, eu queria esclarecer esse olhar que você fala da enfermagem, vem muito o olhar holístico da enfermagem, que você vai casar com a competência de perícia, né, para poder você cuidar do paciente que sofreu a violência e do dito agressor, para que você possa solucionar aquele crime, ajudar, né, tanto no cuidado deles dois, naquilo ali, e também está contribuindo para a resolução de uma violência, um crime, né, dentro da área criminalística. Exatamente. E aí, como é que você descreveria o que seria a meta, né, do enfermeiro forense nesse cenário? Olha, como eu já falei, eu acho que o nosso ideal, né, seria realmente a inserção do enfermeiro forense nos principais pontos onde a gente tem aí esse encontro com a violência, né, onde a gente precisaria desses enfermeiros para ter realmente esse olhar e poder ajudar e contribuir para ver se a gente consegue aí diminuir, né, inclusive impacto seria a questão dessa violência, né, porque na hora que a gente se cala, a gente se torna omisso, né, e acaba se acumpliciando ao que está acontecendo. Então, a gente tem aí, como eu disse, um grande caminho a percorrer na enfermagem forense, né, desde a criação de protocolos, né, que já foi iniciado pelo COFEM, pelo Conselho Federal de Enfermagem. A Comissão de Enfermagem Forense Nacional, ela já está empenhada em fazer isso, e também fazer uma avaliação de como a enfermagem forense pode atuar nas principais instituições de saúde, em como é que a gente pode garantir a segurança também do profissional, né, porque a gente sabe que em alguns locais a gente tem populações que são realmente são áreas de risco, como a
gente chama aqui, né? E que, de repente, o profissional, às vezes, chega para a gente e diz assim, olha, mas eu não vou dizer, eu não vou fazer a denúncia, porque depois o agressor vai vir para cima de mim, aí ele vai, eu é que vou sofrer as consequências, né? Então, assim, a gente tem um caminho muito grande aí, muito extenso ainda para caminhar, para garantir, né, para ver artifícios para que se garanta tanto a segurança dessa pessoa que está nesse ciclo de violência, né, que esse ciclo de violência ele precisa ser quebrado, né, mas também a gente garantir que aquele profissional que está ali fazendo o seu trabalho, né, para ver se a gente consegue realmente fazer causar um impacto de diminuição nesses casos de violência, mas que ele não se coloque em risco também, né? Então aí é um caso ainda a se pensar e ver, né? Até porque um desafio, a gente tem visto muito, a mídia brasileira tem mostrado muitas situações de profissionais da saúde que são agredidos dentro dos serviços de saúde, né? E só porque esperou demais, né? Né? Inclusive a gente tem até existe por parte de uma das pessoas que fazem parte da Comissão Nacional de Enfermagem Forense, né? Que eu posso até falar o nome dela aqui. Ela também é presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Forense, que é a doutora Zenaide, né? E a doutora Zenaide, ela tem inclusive aí um projeto relacionado e ligado aí, né, à questão dessa violência sofrida pelo profissional de enfermagem dentro do seu ambiente de trabalho. Né, que também perpassa, né, pela enfermagem forense, porque a enfermagem forense ela trabalha com todos os tipos de violência, desde também a violência obstétrica, né, que a gente tem aí já também uma possibilidade aí de se desenvolver trabalhos. A enfermagem forense é muito assim, novinha, acaba trazendo, né, a importância também do enfermeiro forense para dentro das maternidades, né? Sim. Porque a violência obstétrica é a violência que essa mulher sofre naquele processo de assistência ao trabalho de parto, exatamente, né? E pós-parto. E, infelizmente, tem acontecido, né, tem estado presente muito ainda a nível de Brasil, em outros espaços também, não somente aqui, a gente pode relatar, mas em outros cenários também a violência obstétrica ela é muito presente. E a gente precisa, né, tanto reconhecer como profissional as estratégias para conter ou prevenir as ocorrências, como também empoderar essas vítimas, né? No caso, a violência obstétrica, as mulheres, né? Ou até mesmo outras pessoas que podem ser vítimas de situação de violência para que elas não aceitem ou saibam também quais são as redes de apoio, né? Quais são as redes sociais, os pontos que eles podem estar buscando esse auxílio, essa segurança. Sim, até porque tem algumas, por exemplo, tem mulheres que desconhecem a existência da Casa da Mulher Brasileira, né? E aí não procura, né? Não sabe que dentro da Casa da Mulher Brasileira ela já tem toda a assistência que ela precisa, ela tem a Delegacia da Mulher, ela tem o Ministério Público, ela tem já o Poder Judiciário lá dentro, então ela tem toda uma rede de acolhimento, né, dentro da Casa da Mulher Brasileira. Né? E aí, assim, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira e tem a Casa da Mulher Cearense, se eu não me engano. Aqui em Sobral, a gente tem a Casa da Mulher Cearense, né? E em Fortaleza, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira. E ela tem tudo isso junto ali no mesmo espaço, já para evitar essa peregrinação, né? E o ideal seria que as leis, a legislação que a gente tem aí, que possa ser utilizada, tanto no caso de violência doméstica, ou como todo tipo de violência, porque quando você faz essa pessoa que foi vítima de violência peregrinar de um serviço a outro, você acaba fazendo com que ela reviva tudo que ela passou. Toda a violência, porque toda vida que ela fala sobre o que ela passou, ela está revivendo e ela está sofrendo aquilo tudo, né? Então, existem aí os projetos para que essa mulher seja atendida num local só, que seja feito tudo, desde o exame para coleta, né? Para saber, porque aquela história, toda ação tem uma reação. Então, de um tapa que você dá numa pessoa, fica vestígio do DNA da pessoa no seu rosto, na sua pele, né? E tudo isso é coletado para saber, para evidenciar, né, a existência daquela violência, né? violência. E, doutora Marine, onde é que
os alunos, né, ou então enfermeiros que já estão graduados, poderiam buscar, né, aprimoramento nessa área, o que a gente tem hoje, né, no mercado de capacitações, aprimoramento, a especialização, né, a nível de Ceará, Brasil, ou mesmo Fortaleza aqui. Certo. A gente tem faculdades, né, universidades que promovem já essa especialização. Não, a gente não encontra facilmente, né, mas a gente tem faculdades que oferecem já especialização, tanto a nível presencial quanto a nível à distância, né? Que particularmente eu acho que o ensino presencial, mesmo sendo pós-graduação, eu acho que o ensino presencial, ele não tem como se comparar ao ensino, né, presencial. EAD, né? Então, assim, existem faculdades, eu não sei se eu não vou falar o nome aqui, né? Mas Fortaleza tem. Fortaleza tem. Essa região norte tem? Pernambuco tem. Sergipe tem. Deixe-me ver. São Paulo também tem especialização. Tem, sim. Tem uma instituição no momento que oferece a especialização em enfermagem forense, a pós-graduação em enfermagem forense, que foi aonde eu fiz a minha pós-graduação, porque foi assim, amor à primeira vista, né? Eu assisti, eu já gostava dessa parte forense, né? E aí quando eu tive a oportunidade, eu agarrei, porque cavalo selado só passa uma vez, né? E aí eu resolvi, e até para minha própria a função que eu realizo hoje, né, enquanto fiscal do Conselho de Enfermagem, o olhar de perito ajudou bastante, né? Exatamente. Então você vê alguma coisa e você já olha diferente, né? E às vezes os amigos pegam e dizem assim: ei, forense, olha aqui, isso aqui. Aí eu digo: não, aí tem alguma coisa, vamos olhar aí mais a fundo. Então, assim, é muito bom porque você passa a ver tudo com outros olhos, você passa a enxergar tudo com, né? A tudo você dá o benefício da dúvida, né? Sim. Nunca você dizendo: não, isso aqui mais pela lógica, não, ó, isso aqui não tem evidência de que seja o que está dizendo aí, não. Né? Então, assim, é muito... É um treinamento do olhar, né? Um olhar bem mais minucioso para resolver essas questões, né, criminais, né? Isso, exatamente. E a gente utiliza o nosso processo de enfermagem nesse cuidado, né, a esses pacientes. A ciência, né? Exatamente. Então, é uma especialização que ela é apaixonante. Eu só tenho a dizer isso. Ela é apaixonante, sou muito suspeita a falar. E, inclusive, eu dei uma palestra há um tempo atrás, que me foi solicitada, e eu falei, foi engraçado que, assim, quando você gosta, né? E eu participei de um congresso agora e veio uma pessoa falar comigo, ele é aluno da graduação, e disse: olha, assisti uma palestra com você sobre enfermagem forense, foi a melhor palestra que eu assisti, e com certeza eu vou fazer enfermagem forense. É muito bom você ouvir isso, porque você tá vendo que a sua paixão ali, o que você tá fazendo, o que você acredita, realmente está passando para as outras pessoas. Assim como eu fui contagiada, né? É muito bom saber que eu consegui contagiar aí outras pessoas. A gente consegue perceber na sua fala, e pelo que eu percebi, né, da sua fala, né, pelo amor que você fala, né, pelo que faz, dá para perceber que o quanto você contribui na vida daquelas pessoas que você atende. Que eu acho que deve ser o retorno, assim, que para a enfermagem, não sei, eu quanto enfermeira eu sempre penso, né, que o retorno é especialmente importante para quem a gente está atendendo. Sim. Né? Para que eu seja importante, acho que você já foi muito feliz aí na sua fala, no sentido de realmente trazer aquele momento, o olhar da enfermagem, o olhar holístico, aquela pessoa se sentir cuidada, apesar de tamanha dor, né, relacionada àquela violência, e até mesmo olhar para o transgressor, né? Que aí realmente assim é muito nobre da nossa parte, né, enquanto enfermeiros, pensar, eu preciso ali naquele momento ser imparcial. Sim. E pensar que eu sou uma enfermeira ali, apesar de ser perita, né, da formação de perito, e eu vou estar cuidando ao mesmo tempo que eu estou investigando criminalmente. É muito interessante. É bem interessante. Mas uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né, e assim, eu vou ter que perguntar à doutora Marilyn que ela fale pra gente um pouco
porque nos contagia na sua fala, né, nessa satisfação, nesse prazer de partilhar essa experiência. E o que a gente poderia dizer, assim, o que a doutora Marilyn, conhecendo, né, esse espaço, colocaria como dicas, né, ou como perspectivas, seja para profissionais enfermeiros que já veem a enfermagem forense como caminho, ou até mesmo para estudantes que estão ainda concluindo a graduação, mas que já começam a projetar o seu caminho profissional, né? O que você traria, poderia dizer para nós, assim, né, de dicas, né, ou de perspectivas para essa atuação profissional do enfermeiro, já que a enfermagem forense, né, pelo que a doutora Marilyn já colocou aqui para nós, está crescendo e é privativa do enfermeiro, né? Sim. Assim, na nossa categoria profissional, a gente tem enfermeiros, nós temos técnicos, nós temos auxiliares, nós temos parteiros, mas a enfermagem forense, ela é privativa do enfermeiro, né? Nenhum outro profissional, mesmo de formação média, né, o técnico, ele pode estar atuando dentro da enfermagem forense. O que você nos diria? Como eu disse, eu sou suspeita a falar, né? Mas eu acho que é um campo que é muito promissor, né? Até porque, infelizmente, a violência está presente no nosso dia a dia, né? Toda vida que a gente abre aí a televisão em um telejornal, a gente está vendo aí situações de violência que acontecem, né? A gente está tentando aí, está trilhando aí, enquanto comissão forense, abrir mais campos de atuação para o enfermeiro forense, né? A gente está aí falando com todas as pessoas de todos os locais que o enfermeiro forense pode estar trabalhando para tentar realmente abrir mais aí esse campo de atuação para que o enfermeiro seja inserido aí nesses locais onde ele pode sim estar trabalhando e realizando as suas atividades enquanto enfermeiro forense, né? Eu acho que a tendência aí é só a gente crescer e a gente precisa mostrar muito, exatamente, faz, né? o trabalho do enfermeiro forense, porque algumas pessoas nem sabem, né? Nem sabia que existia enfermagem forense, né? Nem sabia que era uma especialização da enfermagem, né? E aí o enfermeiro se mostra aí um profissional altamente qualificado para fazer esse trabalho, até por conta da escuta qualificada que o enfermeiro tem, já atrás da academia, né? Então, eu acho que é o profissional mais indicado aí para estar trabalhando na enfermagem forense. E o nosso objetivo é abrir mais ainda as portas para que os enfermeiros forenses possam aí atuar como enfermeiros forenses de verdade, né? Assim, não, ele é aqui, ele é enfermeiro está no forense, organograma da instituição, né? Exatamente. Porque eu acho que se os enfermeiros realmente se encontrarem nessa função, né, de fazer essa associação, especialmente pelo nosso olhar holístico, eu acho que a gente tem muito que contribuir. Sim. E os gestores, eu acho que a gente precisa realmente mostrar o que a enfermagem forense ela é capaz de fazer. Sim. Diante dessa área criminal, né? E é uma visão, né, que vários outros profissionais, inclusive, já falam, né, pra gente, olha, eu acho que quem estava faltando mesmo nessa parte de forense era o enfermeiro, porque o enfermeiro tem aquele olhar, tem a escuta qualificada, porque a pessoa que chega para você, né? Exatamente, a pessoa que chega para você ali vítima de uma violência, ela está querendo um acolhimento, ela está querendo ser, né, muitas vezes até você respeitar até o silêncio da pessoa faz muita diferença para essa pessoa. Né? E o enfermeiro ele tem esse trato, ele tem esse manejo, né? Essa formação para isso. Exatamente. Né? O enfermeiro foi formado, né, nessas bases, né, de ouvir mesmo, de... Assim, eu lhe confesso assim, que fiquei muito feliz, né, em ouvir e conhecer mais, né, sobre a enfermagem forense. Né? Não há muito tempo, mas recentemente, o que eu venho escutando sobre a enfermagem forense, né? Mas depois assim, dos nossos diálogos, compreender essa atuação, a importância do profissional, em que espaços e como é importante esse olhar dentro desses espaços, né? Nos traz a visibilidade de que como a enfermagem tem avançado, tem se fortalecido também como ciência e como profissão. Né? E esses caminhos que a gente tem a seguir, né, de estar
não apenas no campo assistencial, no serviço público ou no serviço privado, seja na atenção primária, secundária ou terciária de saúde, mas a gente compreender o enfermeiro como um profissional essencial para a sociedade, né? E transformar também essa sociedade. Então, sou muito grata, né, doutora Marilyn, por esse espaço, né, por esse momento de diálogo conosco, né? Agradecer também a professora Iane, né, se vocês quiserem falar ou fazer alguma pergunta, mas eu estou muito agradecida por nós estarmos aqui nesse diálogo hoje à tarde. Também gostaria de agradecer, professora doutora Marilyn, por estar conosco, ter aceitado o nosso convite e estar falando, né, dessa especialidade tão nova, tão adolescente, mas que também para mim foi riquíssimo o momento, esclareceu bastante. Só gratidão. Eu é que agradeço o espaço, né? Até porque a gente, como eu disse a vocês, a gente tem aí essa missão de estar difundindo a enfermagem forense, despertando nas pessoas, né, essa vontade de conhecer mais, de realmente fazer a especialização, de se pós-graduar em enfermagem forense. É um campo muito bom e eu agradeço muito o espaço de estar aí fazendo aí a propaganda da enfermagem forense, tá? E eu espero que todo mundo que tenha tido a oportunidade de ver, de acompanhar o podcast, realmente fique com aquela, né, aquela interrogaçãozinha. Não, mas aí deixa eu ver aqui, vai lá e pesquisa mais, vê direitinho, né, o que a enfermagem forense, como é que a enfermagem forense trabalha. Como eu disse, existe uma resolução do COFEN, que é a 556 de 2017, que ela vem falando a área de atuação, quais são as competências do enfermeiro forense, e aí podem ver aí e ficar mais atualizados com o que realmente é função do enfermeiro forense, da enfermagem forense. Tá bom? Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar trazendo aqui a enfermagem forense para que as pessoas conheçam um pouco mais dessa pós-graduação. Foi uma oportunidade singular, né? Nós que agradecemos, né? Agradecemos também a quem nos acompanhou nesse FLFcast, né? Em nome da Faculdade Luciano Feijão. Doutora Marilyn, muito obrigada pela sua presença conosco, do curso de enfermagem, e que nós possamos aí nos encontrar nos próximos episódios, né, do podcast FLFcast da Faculdade Luciano Feijão. Muito obrigada. Muito obrigada. Até também. o próximo Ficamos encontro. por aqui.